A Confederação Nacional dos Servidores Públicos, hoje, na TV do Servidor, quer discutir um assunto muito importante. E hoje, para acompanhar isso, nós temos o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que é um grande batalhador, eu costumo chamar de o nosso centroavante. É aquele que realmente batalha, aquele que coloca claramente as coisas, aquele que está à disposição dos trabalhadores, dos servidores públicos, da área social, dos idosos, de todos, enfim, que precisam do trabalho, e seria bom se a gente tivesse muitos Arnaldo Faria de Sá. E conosco também o nosso diretor jurídico, Dr. Júlio Bonafonte. E no programa de hoje, nós queremos debater o prejuízo dos trabalhadores e servidores com a reforma da Previdência. Uma reforma que o governo esconde aquilo que realmente é realidade. Aqui é uma forma mentirosa que o governo faz. E eu queria que todos acompanhassem ao vivo essa exposição sobre os pontos que a reforma da Previdência irá atingir de forma direta a aposentadoria dos trabalhadores e dos servidores públicos de uma forma geral. Antes de passar para o deputado Arnaldo, eu queria mostrar os números absurdos que a CPI da Previdência colocou sob a presidência do senador Paulo Paim. Então, ele coloca e está distribuindo para que todo mundo saiba. Vejam os números, gente, vocês precisam saber desses números. Entre 2000 e 2015, o superávit da Seguridade Social foi de 821 bilhões. Se eu atualizasse isso a preços de hoje, com a taxa Selic, seria 2 trilhões e 100. 2 trilhões e 100. Entre a sonegação e dívidas, em 20 anos, atingiu 3 trilhões de reais. Hoje, se atualizasse, atingiria 6 trilhões de reais. Com a desvinculação das receitas da União, entre 2000 e 2015, nós tivemos um valor retirado daquilo que era da Previdência, 614 bilhões. Se eu atualizasse esses números, atingiria 1 trilhão e 400 bilhões de reais. E o governo atual mudou isso de 20% para 30%. O outro número importante é a sonegação e as fraudes. O Tribunal de Contas da União estima em 56 bilhões ano, enquanto que a CPI aponta esse mesmo número em 115 bilhões ano de sonegação e fraudes. De apropriação indébita, aquilo que o empresário recolhe e não paga, nós temos um cálculo nos últimos 4 anos de 125 bilhões de reais. Desonerações que quiseram ajudar uma série de empresas e não ajudou nada a economia, em 2016, 143 bilhões de reais. Do refinanciamento de dívidas, a contribuição despencou 27 bilhões e meio ao ano. E a medida provisória 783 de 17, que quis atingir e atender aos empresários, vai custar em 3 anos 543 bilhões de reais. Portanto, o dinheiro que foi pelo ralo de todos esses números que eu citei, de 2000 a 2015, atinge um valor absurdo de 4 trilhões e 700 bilhões de reais. Aí vem o governo com uma propaganda enganosa, uma propaganda dizendo que o privilegiado é o servidor, que o privilegiado é o próprio trabalhador, e aí nós temos que mostrar a realidade. Eu queria que o deputado Arnaldo colocasse esse panorama que está existindo de mentira aqui no nosso país. Tem outra coisa, Tório Trujillo, nessa mudança proposta que acabou não tendo efetividade da regra de ouro, essa DRU ia aumentar de 30% para 50%. Quer dizer, eles continuam saqueando a Previdência. Já roubaram na Petrobras, no Nuclebras, Eletrobras, fundos de pensão, BNDES, criaram um rombo imenso e querem tapar esse rombo com a questão da Previdência Social. É lamentável
que eles querem fazer. E depois a propaganda mentirosa, como ele falou, eles dizem que não vão mexer em nada na aposentadoria por idade, 60 anos a mulher, 65 o homem, que será de 15 anos, como é atualmente a contribuição. Só que na proposta inicial ia para 25. Eles fugiram dos 25 que viram que quebrar a cara. Mas quando diz que mantém os 15, é mentira. Mentira pelo seguinte, hoje é 15, qual é o cálculo? É 70% mais 1% cada ano, 70 mais 15 vai dar 85%. No cálculo futuro, é 51 mais 15, vai dar 66. Ora, não pode me dizer que 70 mais 15, 85 é igual a 66. Aqui para aqui. Tudo é mentira. E ainda tem o cálculo da média, que é totalmente prejudicial, porque hoje o cálculo é 80% dos valores de salários a partir de 94. Na proposta futura, é média geral, desde não sei quando até não sei quando vai. E, na verdade, o prejuízo é muito grande. No caso dos benefícios rurais, só mantiveram a situação depois de apanharem muito, porque na proposta deles, o rural também ia para 65 anos, tanto o homem quanto a mulher. Depois, na briga, a gente conseguiu manter nos 60 e nos 55. E também no caso do benefício assistencial, que eles queriam jogar para menos do que o salário mínimo e a idade limite, que é de 65, levar para 70 com passagem no 68. Então, é tudo mentira. Agora, lógico, e quem não entende, pega as colocações que eles fazem, parece que eles estão garantindo o direito dos mais pobres e tirando benefício daqueles que são os chamados mais ricos. Mas é mentira, até porque o próprio Michel Temer é aposentado como procurador de Estado com 50 e poucos anos de idade, ganhando quase 40 pau por mês. E ele renunciou a isso? Não renunciou. Vários dos seus ministros têm a mesma coisa. Então, o exemplo tem que vir de casa. Vocês querem fazer alguma coisa correta? Comece a rebaixar aqueles que no governo ganham muito e não fazem nada. E querem colocar a culpa no trabalhador e no servidor. É lamentável. Essa proposta é mentirosa, é safada, é sem vergonha, é escabrosa, daqueles que meteram a mão no dinheiro. Roubaram. Aqueles que estavam no governo, os que saíram, os que ficaram, os que vão, todo mundo rouba. E o coitado trabalhador paga conta aqui para vocês. Então, eu acho que esses pontos que o deputado coloca, é importante que o povo saiba. Tem mais a proibição de cumulatividade de pensão com salário de aposentado superior a 2 salários mínimos. O que é isso? Direito adquirido, ambos pagam. Tem o chamado cálculo atuarial, então você tem a pensão, não vai poder ter aposentadoria. Você tem a aposentadoria, não vai ter a pensão. O que é isso? Além da redução do cálculo da pensão, a percentuais absurdos. Vão acabar com as aposentadorias de insalubridade, penosidade, periculosidade, limitando a idade a 55 anos. Vão acabar com a aposentadoria por invalidez, só invalidez em atividade, uma coisa absurda. As aposentadorias de pessoas deficientes de grau médio, leve e grave também sumiram com ela, vão sumir com o cálculo 85, 95. Eles só querem tirar para poder resolver. Vão tirar porcaria nenhuma, para não falar outra palavra. Inclusive, o que a gente tem notado é que o governo está apelando, está comprando, o deputado sabe bem disso, comprando deputados com emendas, com cargos, e agora chega o senhor ministro Carlos Marum e coloca que os municípios, os estados só vão ganhar alguma coisa da Caixa Econômica Federal, que é dinheiro público que não pode ser usado para barganha, e ele quer fazer barganha, só vai dar dinheiro para quem vai votar a favor da reforma da Previdência. Isso é um absurdo e nós não podemos aceitar. Mas aqui, junto com o deputado Arnaldo, nós fazemos sempre, a cada 15 dias, reuniões, e o deputado Arnaldo tem sido o baluarte, é aquele que nos orienta para como fazer e como atuar dentro dessa reforma da Previdência. E uma das coisas, uma das ações que nós estamos fazendo é realmente entregar para cada deputado um histórico daquilo que realmente vai atingir o povo, não é só o servidor, são todos os trabalhadores. Então, nós temos um trabalho feito pelo Dr. Júlio Bonafonte, e eu gostaria que o Dr. Júlio apontasse isso e explicasse um pouco isso que nós vamos entregar para todos os deputados. Bem, tudo que você escutou agora é uma realidade
que não pode ser omitida. Você tem a obrigação de falar para o seu vizinho, para quem... Bom, o povo não conhece a reforma da Previdência. Sabe por que não conhece a reforma da Previdência? Porque o governo não quer que o povo conheça a reforma da Previdência. E por quê? Porque é absolutamente inconstitucional. Essa palavra inconstitucional, ela ofende os direitos, fala, não vai mexer com nada, não vai tirar nada. Não é verdade, é mentira. O governo está mexendo na Constituição, está mexendo no seu direito. Você, trabalhador, que começou a trabalhar cedo, quer dizer, imagine que hora que não respeita, te joga para 65 anos, se você começou com 15, você vai trabalhar 50 anos. Então está mexendo com o seu direito, está mexendo com a aposentadoria por invalidez, que é um absurdo mexer com a aposentadoria por invalidez. Ninguém fica doente porque quer. Está mexendo então com o quê? Está mexendo com a idade. A mulher ficar trabalhando até 62 anos de idade é uma carga. Mexe com a aposentadoria especial de quem? Do professor, do militar, mexe com a aposentadoria do diretor de escola, enfim, está mexendo com todas as aposentadorias. E mais, quando aquele policial, professor, pensar que se um dia vier a falecer, vai ter a família garantida, não, ele está mexendo, a pensão baixa para 50%, que é quase nada, era 100, baixou para 70 e agora está baixando para 50, então está mexendo sim com o seu direito. Quando fala, não vai mexer com direito nenhum, é mentira, está mexendo com a idade, não tem regra de transição, aquele que está para completar, iniciou, está faltando 4, 5 anos para completar, não, vai querer jogar mais 10, 15 anos para frente, então mexe sim com o trabalhador, mexe com o servidor público, que ele tem que respeitar o tempo de contribuição que você trabalhou. Isso é a chamada regra de transição. Não existe, não existe. Não existe. Não Então, existe. é absurdo o que está faltando para você completar. Por idade ou tempo de contribuição, tem que ser respeitado. Está na Constituição. E isso estão mexendo sim. Aí você, quer dizer, mexe com a pensão, mexe com a aposentadoria, mexe com essa aposentadoria, até a compulsória, que o trabalhador e o próprio servidor público ficar até 75 anos, o deputado já explicou, o cálculo vai ser menor, vai receber mesmo, quer dizer, se dedica toda uma vida até 75 anos e na hora de pagar, quer pagar o menos. E aí, você fala, bom, e esses números que o doutor Tutino colocou? Quer dizer, passar a mão em todo o dinheiro e aí fala, bom, uma conta paga vocês. Quer dizer, não somos nós, o trabalhador, o servidor público, o aposentado, o pensionista, e não é que nem no Rio de Janeiro, que tem carro forte para levar o dinheiro da corrupção, não. Ele contribuiu, ele trabalhou, e agora o culpado é ele, pega, quer dizer, Petrobras, 180 corruptos nesse país, e agora vamos aumentar a líquida de 11% para 14%. Está mexendo sim com você. É bom que você saiba que 11% é uma coisa, 14% é outra. Então, toda vez que tem uma modificação, e essas modificações, só aqui nós listamos 9. Até mandamos uma carta para cada deputado com um cartão amarelo de advertência, para dizer, olha, você tem que votar não contra a PEC 287. É o mandato da cidadania. E a mandato de cidadania. Para quê? Para você que tem o voto, você que é o legítimo, você que tem o voto. Então o deputado tem que respeitar você, o seu voto. E aí, a questão passa a ser o seguinte, não tem como votar sim nessa reforma. Tem que votar não. Você tem que falar com o seu deputado, com o seu vizinho, quem você conhecer, para dizer vote não para essa PEC 287, porque o governo não pode ter 308 votos, que é o quórum qualificado. Então isso aí vai ser rejeitado, para que numa próxima reforma, aí sim, vamos sentar e discutir, mas uma coisa séria, somente a idade e mais nada, porque o resto... Quem está no sistema já cumpriu tudo. Se quiser alterar a idade, e mesmo a idade tem que ser menor. Você vai na França, nos outros países,
Onde é 65, lá é 62 anos. Então, é uma outra discussão. Não agora, agora nós vamos rejeitar, porque ela não é legítima, ela é inconstitucional. E uma coisa importante que tem que ser colocada, o governo tem feito duas menções aí na tentativa da pressão, que o Rio de Janeiro já não está pagando nada, esse risco pode ser contaminado o Brasil todo. É diferente. O Rio de Janeiro, além dos roubos que teve do governo federal, tem os roubos do Sérgio Cabral. Lá ele roubou barbaridade. Até carro forte, como lembrou o Júlio, tinha para transferir de um lado para outro dinheiro roubado. Esse é outro problema. O caso do Rio de Janeiro não pode ser evidenciado porque acontece no Brasil, não. Rio de Janeiro é caso de cadeia. Cadeia para aquela cambada toda. E também o governo tem que dizer que o rebaixamento da Standard & Poor's, da nota de avaliação do Brasil, foi tudo armado. Armado para poder criar uma pressão. Vocês viram que o mercado nem deu bola para o rebaixamento. O dólar não subiu, a bolsa não caiu. Todo mundo vê que isso é uma ação do Meirelles e companhia para tentar negociar esse momento de obrigar a reforma. O que está fazendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lá em Nova York? A mesma coisa. Está tentando negociar para poder a Moody's e também a Fitch rebaixar a nota do Brasil para pressionar o Congresso para aprovar. É mentira! É mentira! Não existe nada disso. O problema todo é falta de vergonha na cara. São ladrões que estão governando esse país e querem colocar a culpa no trabalhador, Trujillo. É verdade, é verdade. E o deputado coloca bem, né? Essa pressão sobre o rebaixamento foi uma coisa incrível que eles quiseram pressionar e agora estão dizendo que a única coisa que vai resolver é a reforma da Previdência. Quer dizer, com toda a corrupção que existiu, a única coisa que resolve é a reforma da Previdência. Mas eu queria, deputado, o Júlio coloca um problema de que o governo está revogando... Antes de você falar, não podemos deixar de lembrar isso que você falou. Isso é problema de corrupção. Os corruptos é que estão mandando. Sim. E aí eles estão querendo desviar a atenção da população, dizendo que precisa essa reforma para poder tapar o sol com a peneira dos roubos que esses corruptos fizeram. Perfeito. E eu queria voltar um pouquinho nisso que o Júlio coloca, que o governo está exatamente revogando as regras de transição. E, deputado, como é que a gente vê, qual é a garantia jurídica que amanhã ele não vai fazer a mesma coisa nessa própria reforma da Previdência? É verdade, porque na proposta original do governo tinha umas regras de transição. Não eram ideais, mas tinham. E o Arthur Maia sumiu com essa regra de transição, desapareceu, não existe nenhuma transição, a situação ficou pior do que estava. É que eles tinham a certeza que aprovar do jeito que aprovava. Isso foi em maio do ano passado. Mas depois veio as denúncias da Procuradoria-Geral da República e o governo teve que se preocupar para evitar a votação das duas denúncias da Procuradoria-Geral da República e ficou jogando a coisa para frente para tentar sair dos problemas. Não saiu coisa nenhuma. Vão ter muito mais problemas do que imaginam. Praga de aposentado pega, e é o que vocês merecem. Eu acho que pega mesmo. Mas, deputado, também... Um ponto que eu verifiquei na reforma é que o governo coloca 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Mas isso tem uma brecha de que pode também no futuro aumentar, né? De acordo com o IBGE, de acordo com o problema da nossa vida, que pode estar aumentando isso é uma possibilidade, não é, deputado? Exatamente, porque não é uma coisa fixa, o governo pode mudar. E, na verdade, lembrando de um detalhe, eles tinham colocado 65 para todo mundo, tanto o homem quanto a mulher. Foi depois de muita briga na comissão especial que a gente conseguiu reduzir para 62. Até porque nós sabemos que a mulher tem a tripla jornada de trabalho. A mulher trabalha fora, trabalha em casa, cuida do filho, às vezes tem que cuidar do bêbado, do marido. E, na verdade, a dificuldade do relacionamento é extremamente importante. E o Júlio levou uma coisa que é muito importante. Acabaram com a aposentadoria dos professores, acabaram com a aposentadoria dos agentes penitenciários, acabaram com a aposentadoria dos guardas municipais, acabaram com a aposentadoria dos socioeducativos. Eu não entendo qual é a conta que eles fazem. Só tem uma explicação. Querem evitar tudo isso para poder roubarem mais. Então, uma coisa também que eu queria perguntar, deputado... Acho que o Júlio quer falar alguma coisa. Não, pode falar. Não, na verdade, veja, é tão importante isso, a nossa Constituição, você, trabalhador, você, servidor público,
Veja, você tem que conhecer a Constituição Federal, a nossa lei maior. Você não pode alterar a Constituição. A aposentadoria especial do policial, do professor, isso que o deputado colocou, está na Constituição Federal. Então você não pode mexer na Constituição Federal. Quando ele fala, não vai mexer com o direito adquirido, esse é o direito adquirido que está sendo mexido. E na verdade, tudo isso que se falou em termos financeiros, quer dizer, tem uma lógica que eu aprendi com o deputado há muitos anos, que nós estamos, veja bem, essa história de reforma começou a FHC lá atrás, em 98. Foi na reforma que eu conheci vocês e briguei com vocês, vocês me chamaram de maluco. Isso, e o deputado ensinou o seguinte, não se esqueça de ser uma lógica, quem tem interesse maior nessa reforma é o mercado financeiro, eles querem uma aposentadoria complementar. Quando você vê propagandazinha de banco aí, para falar tá tudo tranquilo, é para vender a previdência complementar. Você vai ter que pagar pelo que você já pagou. Júlio, você lembra de uma coisa importante? Aqui nesse país já teve CAPEM, GBOX, Montepio da família Moleitá, Montepio disso, Montepio daquilo. Com esse ninguém aposentado por esses negócios aí. Era o ladrão da época, passaram a mão no dinheiro, subiu e ficou todo mundo chupando o dedo. Agora, nós temos obrigação de não se omitir. Nós temos que reagir. Júlio, naquela reforma que você falou de FHC, foi criado um grande fundo de previdência, Fundo Prever. Sabe quais são os bancos do Fundo Prever? Bamerindos, Nacional e Unibanco. Sumiu tudo. Então, nós temos, você tem obrigação de falar com o seu vizinho, de comentar. Não falar, eu não quero nem saber da reforma, isso não é bom. Você tem que saber da reforma, você tem que saber que você vai ter prejuízo, vai prejudicar a sua família, seus filhos. Por quê? Porque eles vão ter um país pior, eles vão trabalhar e nunca vão poder se aposentar, porque é a lógica de expectativa de vida, vai aumentando 65, 70 anos, e isso ofende a Organização Mundial, está lá escrito, o IBGE, e isso a gente está alertando. Você tem a obrigação de estar divulgando isso, e na hora de votar, você falar para o seu deputado, se você votar essa imoral, inconstitucional, reforma da Previdência, que é a PEC 287, nós não vamos votar em você, você não volta mais para a Câmara. O Júlio fala de um problema ligado à Previdência Complementar. E um grande absurdo que aconteceu... Pera um pouquinho. Fala, deputado. Eles querem acabar com a Previdência Pública, fazer o jogo da privada. Sim. Não podemos falar complementar. Que ela foi complementar, a gente acaba aceitando. Eles querem jogar todo mundo na privada, esse é o jogo. Mas olha, deputado, o grande absurdo é que o senhor Marcelo Caetano, que é o secretário da Previdência, que atuou nessa reforma, é também conselheiro da Brasilprev, que vai trabalhar nessa complementar, nessa privada. Isso não é um absurdo? Exatamente. E ele também vem do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que toda aquela cúpula do IPEA já vinha pregando, desde FHC, que a reforma da Previdência tinha que vir. Aliás, é a proposta do consenso de Washington. Tentaram fazer isso no Chile, o Chile hoje está uma tanga desgraçada, foi criado um benefício social para poder resolver a questão dos chilenos que se aposentaram nessa proposta do consenso de Washington. Lá na Argentina, que também foi aplicada, ela chegou a ser privatizada e depois que fez a Cristina Kirchner, passou a mão em todo o dinheiro da privatização, jogou no caixa do governo para tapar os roubos do governo argentino. É isso que eles querem fazer aqui no Brasil. Júlio, eu queria que você me explicasse uma coisa que me chama muito a atenção. O governo diz que quer igualar o serviço público com o setor privado. E aí ele coloca na reforma o tempo mínimo de contribuição para o servidor é de 25 anos. E o setor privado de 15 anos. Isso é fazer a coisa igual? Na verdade, o governo, quando ele coloca isso aí é uma balela, quer dizer, uma conversa fiada, porque o servidor público sempre arrecadou, ele contribuiu 11% sobre o total, diferente do trabalhador do INSS. Quer dizer, o servidor público, ele nunca teve fundo de garantia. Que bom se o servidor tivesse fundo de garantia. O trabalhador tem fundo de garantia. Tem medida provisória levando de 11% para 14%. Isso. E aí, nós vamos igualar o quê? Igualar o que é desigual. Na verdade, o que está no sistema, se quer fazer uma reforma,
faz daqui para frente, não quem já está no sistema que cumpriu. Não dá para mudar a regra do jogo no meio do jogo. E é o que eles estão querendo fazer, exatamente para tapar o sol com a peneira. Essa corrupção. Ô, Júlio, quem propõe são tudo corruptos. E, Júlio, tem uma coisa. Ainda tem gente pagando o pedágio da reforma de 98 de FHC. Exatamente. E até de 2003. Não, tô falando de 98 que é mais antigo ainda. E para a pessoa chegar perto de pagar o pedágio de 98, aí vem com um novo pedágio. Isso é um assalto. 2003 o Júlio falou bem. 2003 foi uma vergonha. Essa reforma de FHC levou 4 anos para ser aprovada. Eles apanharam muito. E Michel Temer, na verdade, existe por causa dessa reforma, que nós derrotamos a reforma e ele faltou da emenda aglutinativa, junto com o Luiz Eduardo Magalhães, para poder fazer esse jogo que interessava aos grandes bancos e ao mercado financeiro. Mas estão pagando tudo, não adianta não. Não adianta eles fazerem o que pensam que vão fazer e acham que vão ficar impunes. Não vão. Vai todo mundo pagar, porque eu já disse e repito, e é uma frase que eu não abro mão, paga de aposentado, pega. Olha, 2003, não se esqueça, você trabalhador, você servidor, 2003 o governo Lula, o trabalhador, fez a pior reforma da Previdência. Prejudicou. Mensalão. Foi tudo comprado. E agora também está sendo comprado um novo. É um novo nome. Nem sei como é que vai ser o novo nome, mas estão comprando todo mundo. Quer dizer, é uma corrupção deslavada para prejudicar você na reforma da Previdência. Vem do mensalão, passa pelo petrolão e está na mão dos ladrão. Aliás, nós tivemos, né, deputado, há pouco tempo, um estelionato eleitoral. Nós estamos tendo agora um estelionato previdenciário. É impressionante. Então, deputado, o que o governo coloca que quer fazer uma igualdade entre o serviço público e o setor privado. E o governo esquece e o povo não acompanha. Mas já foi aprovado no governo Dilma a FUNPRESP. FUNPRESP é isso. É a possibilidade do servidor público ter a complementariedade. Quer dizer, não chegou a cumprir um período, não tem um ciclo ainda cumprido para que o servidor público tenha, através do FUNPRESP, a sua complementariedade. Não, mas após fevereiro de 2013, deputado, os servidores que entram no serviço público só poderão se aposentar com o teto do INSS. Depois de 2013 é 5.531 máximo. Isso já existe e o governo não fala isso. O governo diz que não, que agora ele vai fazer uma posição igual, né, Júlio? É isso que é? Mas aí eu pergunto para você. O governo quer acabar com o serviço público. Houve a reforma trabalhista, então nós teríamos que contemplar o servidor público com um fundo de garantia. Sim. O servidor público não tem fundo de garantia. Quer dizer, é igual na hora de receber. Veja bem, vai receber esses 5 mil e pouco, esse é o teto. Quem quiser receber mais, que pague, vai pagar muito mais para poder receber, que é os que entraram a partir de 2003. Não se esqueça que nós estamos em 2018, 15 anos já se passaram. De repente, aparece um mágico e resolve fazer uma proposta absurda como essa PEC 287 de 2016, quer dizer, elaborada por corruptos. Corruptos mandam uma PEC para prejudicar você. Agora, você não pode ficar calado. Você não pode concordar, você não pode ficar assistindo, então não pode se omitir. Tenha conhecimento. Vá falar com o seu deputado que você votou, porque essa reforma não pode ser aprovada. Olha, quando a gente fala dessa maneira contundente, as pessoas podem achar que a gente está falando de maneira irresponsável. Mas eu quero lembrar 2 imagens que todo mundo vê a qualquer momento. Aquela da mala de dinheiro saindo de uma pizzaria aqui em São Paulo, nos Jardins, e sendo colocada no táxi. Era uma mala de dinheiro. Aquela imagem lá da Bahia, do prédio da Bahia, que 51 milhões de reais, dinheiro roubado também, para ser colocado através do interesse de alguns escusamente. Quando a gente coloca, outro dia estava vendo um vídeo, era até um juiz que dizia isso, e ele dizia, hoje o trabalhador, o servidor público tem que ter 65 anos de idade, o homem. E ele tem que ter, para receber 100%, 40 anos de contribuição. Aí ele deu 2 exemplos, deputado, que dizia o seguinte, olha, vamos supor um motorista de ônibus, isso tem que ser correto, não pode interromper.
E a gente sabe como é que é no Brasil. Hoje tem 12 milhões de desempregados. Então, como é que... Pera um pouquinho, Torreiro. Tem mais do que 12 milhões, porque a estatística do IBGE, ela não inclui aqueles que estão fazendo bico e não inclui os que pararam de trabalhar. Verdade. O que está fazendo bico está sem emprego. O que parou de procurar emprego também está esperando um emprego. Então, esse número passa dos 17, 18, 19 milhões de pessoas desempregadas e prejudica a própria Previdência. Porque se ele não está trabalhando, ele não está pagando, não está contribuindo e o dinheiro não está entrando. E como é que esse motorista que tem 65 anos vai continuar trabalhando, porque ele não vai ter uma carteira direta de 40 anos de contribuição? Como é que um pedreiro vai poder, com 65 anos, atuar regularmente na sua atividade? Eu, Tucílio, gostaria de colocar para o trabalhador especificamente. Veja bem, não é corporativismo, servidor público defender algum privilégio, não é nada disso. É bom que você acorde e fique sabendo o seguinte: toda ação, tudo aquilo que você precisa. Hoje, se tiver que tomar uma vacina da febre amarela, você vai no posto de saúde, está um servidor público, um coitado, às vezes uns heróis, umas heroínas, seja no hospital, no posto de saúde, ganhando um salário muito pequeno, sem condições de trabalho, e está servindo a população, está servindo você, é seu vizinho. Ele serve na escola, ele serve no hospital, ele serve no posto de saúde. Por quê? Porque é serviço público. Tudo que você recebe, e não é favor, está na Constituição, você tem direito, é cidadania. Mas o servidor público, ele tem que ter condições para poder oferecer isso para você. Ele não tem nem salário, nem condições de trabalho, absolutamente nada. E se fala em terminar o serviço público, não. O servidor público, ele não defende somente o salário dele, ele defende a cidadania, defende que você tenha direito à saúde, educação, segurança, transporte. Ô, deputado, eu gostaria de verificar um ponto importante do que o governo está atuando de uma forma muito malandra, eu diria até, com o que nós chamamos de propaganda indireta. Hoje já gastou mais de 100 milhões com essa propaganda enganosa para mostrar para a população. Mas hoje o que a gente está ouvindo é que o presidente e todos os seus ministros vão atuar nas diversas redes de televisão para fazer uma campanha, e aí eu acho que isso pode ser considerado uma propaganda indireta. O que acha? É verdade, vão fazer um conchavo, permitir que os programas de maior audiência, os chamados programas populares, o presidente, os ministros venham defender a reforma da Previdência, e depois vai ter a compensação, que são os anúncios disfarçados posteriormente. Isso tudo tem que ser debitado. Eu lamento que o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, não tenha percebido e não tenha visto isso, tenha feito vistas grossas, porque lhes interessa também, ao grande setor publicitário, fazer esse jogo. O jogo faz de conta que não enxergo o que está acontecendo, para poder continuar ganhando as verbas poupudas do governo federal. E a partir daí, a gente sabe que vai acontecer. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no escândalo do futebol mundial. Também era coisa que todo mundo falava, mas sempre jogava para baixo do tapete e não passava. Hoje apareceu tudo. Vai aparecer, não tem a menor dúvida. Eles conseguiram aprovar essa PEC da DRU no ano passado, no final de novembro do ano retrasado, foi no final de novembro, que era de 10, passou para 20, passou para 30 e queriam levar na PEC do ouro lá, da regra de ouro, para 50%. Aprovaram, e isso vai dar um prejuízo muito grande para a Seguridade Social. E depois aprovaram em seguida a PEC do teto de gasto. Também achavam que iam fazer o que queriam, o que bem entendia, e na sequência vinha a reforma da Previdência. Hoje estão apavorados que a PEC da teto de gasto vai estrangular todos eles. Eles não sabem o que fazer para poder ter o orçamento do próximo exercício 2019. Então não me encalacada. Eles que se meteram nisso aí, porque queriam simplesmente atropelar. Estão sendo atropelados. Júlio, eu gostaria que você já comentou isso, mas eu acho um dos grandes absurdos dessa reforma é quando um casal que um tem aposentadoria e outro tem pensão, ele tem que escolher agora e vai perder uma. Ou então,
ele só pode ganhar 2 salários mínimos. Isso é um grande absurdo dentro dessa reforma, você não acha? Veja, é enganar o povo. Aposentadoria é uma coisa, pensão é outra coisa. São direitos distintos. Não pode se comunicar um com o outro. Quer dizer, um casal trabalhador e um trabalho no serviço público, a mulher morreu ou o marido. Uma coisa é aposentadoria, outra coisa é pensão. Não pode vir com essa conversa fiada de falar que está tendo cumulação. Cumulação de quê? Não existe cumulação de direitos. São direitos distintos. Tem que receber os dois. Eu quero dizer o seguinte, essa reforma, para mim, é lixo. Tem que jogar no lixo. Essa reforma não pode ser aprovada. Eles não podem ter os 308 votos. Nós temos que fazer uma reforma legítima. Reforma legítima, com todos esses números, com toda essa corrupção que nós discutamos aqui. O primeiro ponto de partida, a meu ver, quem tem que administrar a Previdência no país é o trabalhador, é o servidor público. É ele que tem que administrar, até para evitar os desvios. Porque são desvios mil. Vai se desviando o dinheiro e até se faz cortesia com o dinheiro da aposentadoria e pensão. Então você pega uma previdência que quer se fazer uma cortesia, que é da ação social, mas o dinheiro tem que sair da ação social, não pode sair da previdência. Quer fazer alguma coisa de saúde, faça com o dinheiro do Ministério da Saúde, mas não com o dinheiro da Previdência Social. Dinheiro da Previdência Social, é isso que você tem que defender, é isso que você tem que participar e administrar, é para pagar aposentadoria e pensão, sem desvio nenhum. Não pode ter isenção para a empresa automobilística, não pode ter nenhum desvio do dinheiro da Previdência, porque ele administrado é superavitário. Dá para pagar uma boa aposentadoria para você, trabalhador, para você, servidor público, e a pensão, inclusive. Deputado, eu queria voltar para um ponto em que é um grande absurdo, o Júlio já falou isso, é cortar a pensão para 50%. Como se aquela pessoa, exatamente nesse instante da vida, não tivesse mais nenhuma necessidade com remédio, com médico, com tanta coisa que ele precisa fazer. E uma propaganda, uma colocação enganosa que eu vejo dentro dessa reforma, é que diz o seguinte, o governo malandramente também diz o seguinte, 50% e 10% para o seu dependente. Mas o dependente tem que ter menos de 18 anos. Quem que vai ter um filho com 65 anos de idade, com 40 anos de contribuição, com menos de 18 anos? Não, e o pior é que essa pensão, ela já foi reduzida em 2015, na época da Dilma. Quer dizer, naquelas medidas provisórias da Dilma, já teve a redução da pensão, já teve essa limitação de idade que não tinha, criou uma escadinha de limite de idade para ter direito a tantos por cento, a quais por cento. E, aliás, foi nessa mesma reforma da Dilma que a gente conseguiu aprovar aquela fórmula 85-95. Ela vetou na primeira medida provisória, mas depois, na seguinte, ela reintroduziu essa perspectiva e a gente conseguiu aprovar. E muita gente se aposentou desde 2015 até agora, com a fórmula 85-95, que é a soma da idade, do tempo de contribuição da mulher, 30 anos, mais a idade, se der 85, ela está fora, do homem, 35, com soma de idade, se der 95, ele está fora, somando, inclusive, meses e frações. Por exemplo, 30 anos e meio, com a mulher tendo 54,5, ela vai estar dentro da fórmula 85. Então, você encontra esses quebrados, 4 meses a mais de contribuição na somatória, com 8 meses a mais na somatória de idade, também dá esse direito. Isso também vai acabar, mas a gente vai tentar retardar, e como disse o nosso amigo Júlio Bonafonte, que é expert nessa matéria, isso é lixo. Vamos jogar no lixo essa reforma, porque ela só traz ganhos para o mercado financeiro e para os governantes que estão vendidos para o mercado. O governo esconde uma coisa dentro do setor público, porque na verdade ele diz que vai igualar o público ao privado, mas ele esquece de dizer para a população que o servidor público paga sobre o total do seu salário, de 11, ainda dependendo do estado, já existe estado com 14%. É isso que eu ia chegar. Inclusive, após a aposentadoria, quando nós não vamos ter outra aposentadoria, a não ser no céu,
nós continuamos pagando a aposentadoria, continuamos pagando sobre o total do nosso salário, não é sobre o limite do INSS, porque o limite do INSS chega a R$608, e nós pagamos 11% a 14%, dependendo do estado, para sempre, em todos os meses. Então, como é que Mas fica... até a medida provisória lá passa 14% a nível nacional. Sim, sim. E como é que fica o cálculo atuarial? Como é que o governo coloca claramente que houve um cálculo atuarial? Como é que houve? Na verdade, ele usou do nosso dinheiro, ele usou do PIS, ele usou do PASEP, ele usou do lucro das empresas, ele usou das loterias, que foi criado na Constituição de 88 para cobrir a Previdência Social. E não está cobrindo, estão cobrindo outras tantas coisas, e vem o governo e diz assim, agora está furado, agora eu tenho um déficit, agora eu preciso da Previdência, agora eu preciso aumentar. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar, e nós vamos votar agora na Previdência, contra a Previdência, e o Júlio já falou, eu vou repetir, quem votar a favor da Previdência não vota no Congresso. Tucílio, eu queria também colocar, o que é muito importante, que nós não podemos esquecer, que o Supremo Tribunal Federal, o órgão maior do judiciário desse país, também é conivente. A cobrança do aposentado e pensionista, foi ele que liberou para o governo. Então, o Supremo Tribunal Federal, os senhores ministros, estão lá para cumprir a Constituição. E isso aqui, essa PEC é inconstitucional. Então, não pode o Supremo Tribunal Federal querer aliviar para o Poder Executivo, para esses corruptos de plantão. Olha, tem uma coisa, o Júlio colocou aqui o dedo na ferida. O Supremo Tribunal Federal também é o culpado de você não ter direito à desaposentação. Uma luta muito grande, já estava 3-2 o resultado, tinha votado a favor do Teori, que já morreu, que se dane, tinha votado também o Toffoli contra nós, a nosso favor tinha votado o Barroso e o Marco Aurélio, aí teve um pedido de vista e a Rosa Weber votou com a gente, 3-2. O próximo voto, eu achava que era um voto nosso, e seria 4-2, a coisa já ia deslanchar. Aí o Fachin votou contra a gente. Esse advogado de família, de entidades da área social, lá no Senhor votou contra nós. E aí nós vamos para o buraco, a questão da desaposentação. E tem outro detalhe, na própria questão do pagamento de precatórios alimentares para as pessoas que estão já com 70, 80 anos, esperando desesperadamente, o Supremo também deu uma bobeada. Se não fosse a gente lá corrigir isso daí, com hoje a emenda 99, o Supremo tinha feito outra lambança, prejudicando você, que tem problema de saúde, você que tem vários anos de idade, porque o Supremo tem deixado a desejar, tem razão, Júlio. Aliás, nós queremos, de público, nós estamos falando da Previdência, mas o problema de precatórios é um problema importante, e nós tivemos o apoio incondicional do deputado Arnaldo Faria de Sá, que realmente foi um baluarte, porque senão nós aprovaríamos alguma coisa que levaria 30 anos para pagar o precatório. Mas eu queria lembrar, falando em Supremo, deputado Júlio, eu vou lembrar de um caso do governo Lula ainda, quando na verdade nós fomos lá, o Júlio estava comigo, e nós fomos no Supremo Tribunal Federal para discutir um problema que era inquestionável, porque está na Constituição, que era redução de salário, porque na verdade em 2003 foi reduzido o salário, e nós entramos com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, ganhamos por 15-0, aí Jobim segurou tudo, engavetou tudo, e agora, há 2 anos atrás, nós fomos para o Supremo, e o Supremo simplesmente fechou a porta e disse que era possível reduzir salário. E isso é o Supremo Tribunal Federal. Eu quero levar de um detalhe na questão do precatório, que tinha uma emenda que já tinha sido aprovada pela Câmara, que foi para o Senado, e o Senado criou uma emenda paralela, parece aquela PEC paralela
da época da Previdência do Lula, né? E aí mandou para a Câmara de volta e nós usamos estratégia regimental. Nós aprovamos primeiro aquela que é hoje a emenda 94, que já está desde o ano de 2016 promulgada e fazendo parte da nossa Constituição, e nós seguramos aqui no Congresso a hoje emenda 99. E aí, na Comissão Especial, eu fui o relator, nós fizemos totalmente diferente daquilo que o Serra tinha armado, que o Serra já queria, na verdade, tem viabilizado a emenda 94. Nós seguramos aqui hoje 99, para ir embora a 94, e a 99 então já é realidade hoje, para poder pelo menos minimizar a situação. Então você para de fazer acordo, vai esperar que o seu dinheiro vai sair integralmente. Não faça acordo. Tem gente aí vendendo acordo com uma grande solução, porque vão levar a grande fatia. Eu só queria colocar para você o seguinte: você trabalhador, você servidor. Siga o exemplo do deputado. O deputado, quando está falando nessa PEC do precatório, enfrentou o Congresso, Câmara, Senado. Ele sozinho, verdade. Nós estávamos lá e eu presenciei, testemunha, enfrentou e derrubou aquilo que ia ser ruim para você. Você ia morrer e não ia receber o precatório. Quando nós falamos em Previdência, siga o exemplo do deputado, não fique parado, participe, vá falar com o deputado. Nós temos que lutar, nós não temos direito de se omitir, nós temos que lutar, reagir para acabar com essa PEC. E isto, o exemplo está aí, o deputado sozinho enfrentou, quando todo mundo falava, não vai poder derrubar, ele sozinho derrubou na Câmara e no Senado e aprovou uma PEC de precatório para você receber em vida. O que ele conseguiu é fazer com que você, que já morreram mais de 100 mil servidores sem receber. Isso vai acontecer também para você, quando você tiver um processo na Justiça Trabalhista e aí INSS, aí você vai ver a importância que o trabalho que o deputado fez. Ora, então, a vida é espelho. Olha, se mira e vamos brigar pela Previdência, que nós não podemos fazer com que essa incondicional PEC 287 seja aprovada. É lixo para ela. E tem um detalhe, né, Júlio? Como ela foi promulgada no ano passado, ela já vai ter vigência nesse ano. Então, vamos cobrar agora o Tribunal de Justiça para poder acelerar o início dos pagamentos e a gente traduzir em fato concreto essa grande conquista que foi a emenda 99 da Constituição, que é o pagamento do PEC explicatório com direitos às pessoas com problema de saúde e às pessoas com mais idade. A receber 5 vezes o valor do RPV, quer dizer, aumentou. Então, foi uma grande conquista. Quem não sabe, e a gente vai estar explicando... Fala contra o RPV, para o pessoal para ter noção. É um valor que menor, por exemplo, 20 mil reais, que 5 vezes corresponde a 100 mil reais. Então, é quase que uma integral o valor que o aposentado, o pensionista, o servidor tem para receber. Recebe de uma vez, não fica esperando para morrer, porque em São Paulo nós estamos no ano de 2001. Está devendo o governo do Estado de São Paulo, quer dizer, esse que fala que está aí dinheiro, que está tudo em ordem, está devendo o precatório desde 2001, são 17 anos de calote. Eu queria que o deputado também desse uma explicação, já falamos um pouco, mas eu vi que o auxílio-doença, deputado, ele poderá ser reduzido por medida provisória? Já foi reduzido. Quer dizer, o governo já complicou a concessão do auxílio-doença e foi, como você lembrou, por medida provisória e, sem dúvida nenhuma, um grande prejuízo para o trabalhador brasileiro. Eles queriam, inclusive, aumentar a carência. A carência era a recuperação da carência com 4 meses de contribuição. Essa medida provisória que você está falando, levou para 12 meses, 1 ano. E a gente, com muita luta, conseguiu aprovar a emenda, reduzindo para 6 meses a recuperação da carência. Mas o benefício do auxílio-doença está sendo cortado a mãos cheias. E sabe por que está cortando? Porque essa medida provisória deu um plusinho para os médicos peritos. Isso não é médico perito, coisa nenhuma, isso é açougueiro, roubando o direito de você segurado na Previdência Social. Eu queria que, agora nós estamos no final da nossa gravação, e eu queria que o Júlio ainda colocasse, dentro desses 9 pontos que nós vamos entregar para os deputados, qual o ponto ainda que você acha que merece uma consideração maior? Bem,
Primeiro, eu acho o seguinte: você tem que convencer seu deputado a votar não. Não, porque nenhum ponto dessa reforma... Ô, Júlio, ele pode também não votar. Pode também não votar. Sim. O que não pode é o governo ter 308 votos a favor, porque essa reforma é ilegítima, ela é inconstitucional. Então, um dos pontos principais é quem já está no sistema não pode ficar obedecendo essas regras inconstitucionais. Quer dizer, tem que ser feita uma nova reforma para daí para frente se discutir idade, se discutir, por exemplo, você que é servidor público, a questão do abono permanência. Eles mudaram, eles pagam o abono permanência quando quiser e se quiser, porque na verdade você tem direito desde quando você completa o requisito para aposentadoria. Está sendo mudado. Está sendo mudada a aposentadoria por invalidez, ela tem que ser integral. Nós tivemos uma emenda número 70, que o deputado trabalhou muito também, para ter, a pessoa ficar doente, ele precisa do dinheiro, ela precisa receber a aposentadoria integral, não da forma que eles querem, proporcional. Aposentadoria e pensão, isso aqui tem que ser pago. A pensão não pode reduzir para 50, já baixou de 100 para 70, para 50 vai ficar 100,5 de subsistência, aquele ente que sobrou. Quer dizer, o problema de pensão é caráter alimentar, alimento, comida, isso não pode ser mudado. Nós não podemos mudar. As regras de transição, elas têm que ser obedecidas, porque você está para completar, te aumenta 10, 15 anos, é um absurdo, tem que ter regra de transição. Você vai ter aposentadoria especial, professor, diretor de escola, policial militar, ele não pode trabalhar o mesmo tanto que o outro, o bombeiro. Veja bem, o bombeiro, ele tem que ter 5 anos menos na aposentação, seja na idade, seja no tempo de contribuição. Todos esses direitos que eu estou colocando, e muito mais que eu poderia colocar para você, esses são direitos adquiridos que não podem ser mudados na Constituição Federal. Então, essa emenda não pode favorecer você, trabalhador. Ela é prejudicial a você, ela está tirando seus direitos, então tem que ter uma outra reforma, lá no outro Congresso, não desses corruptos que estão aqui, esses ladrões, eles não têm legitimidade para propor qualquer reforma. E tem um detalhe muito importante que o Júlio está colocando. Sumiram com as regras de transição, mas existem as regras da transação. Você pode conseguir uma emendinha aqui, conseguir um carguinho ali, ainda que você não consiga assumir o cargo porque você tem algum impedimento judicial, mas para isso tem regra, transação e negociação. Agora a transição sumiu. Então eu quero reforçar o que o Júlio e o deputado colocaram, que na verdade esse governo acaba não sendo legítimo para aprovar nada. O Congresso não tem legitimidade nenhuma, como o Júlio colocou, e, portanto, não é possível debater hoje. Nós temos que debater com muito mais profundidade e para o próximo governo. Um governo que vai aprofundar essa matéria, que vai verificar o que é possível e o que não é possível, mas não desta forma. Portanto, você fale com o seu deputado do seu estado, do seu território lá, porque ele tem que receber essas colocações, ele tem que receber essas mensagens, e você que será prejudicado, você tem que fazer o seu papel. É preciso colocar isso para o deputado e que ele não vote, ou ele não apareça, ou ele vote contra essa reforma, que é contra o trabalhador brasileiro, que é contra o servidor público. Eu queria então passar vou deixar para o deputado final, e o Júlio faz as últimas considerações. Bem, eu repito tudo que disse no seguinte sentido: você só não tem um direito, o de se omitir. Você tem que atuar. Não adianta ficar se lamentando. Lamentar não resolve. Nós não vamos em Israel, no muro da lamentação, nós estamos no Brasil. Aqui você não se lamenta, você atua, você não se omite. Defenda o seu direito. Defenda o direito da sua família, que está na Constituição Federal. E para defender o seu direito na Previdência da sua família, é fazer com que se vote não nesta inconstitucional emenda da Previdência. Deputado. Olha, eu estou preocupado, porque eu vivo o dia a dia dentro daquela casa, e eu sei que, se não fossem as denúncias da Procuradoria-Geral da República, o governo já teria aprovado essa reforma, Júlio.
Então, na verdade, nós temos que mostrar a realidade para a população. E continua a negociação. Além daquela que o Trujillo falou agora há pouco, da negociação com as redes de televisão, para participar de programas populares para defender a reforma, o governo está chamando também agora os líderes das igrejas evangélicas. Está recebendo lá no Palácio o líder da Mundial, líder da Universal, líder da Internacional, de todas as igrejas, enfim, para tentar criar forma de influência na reforma da Previdência. Como se isso pudesse ser negociação. É um absurdo. Vai negociar com o inferno, não vai negociar com o direito do trabalhador, o direito do servidor. É brincadeira o que vocês estão fazendo. Vocês vão pagar. Vão pagar e pagar muito caro. Porque eu digo e repito a frase que já falei mais de uma vez aqui nesse programa. Praga de aposentado pega. E vai pegar em vocês. Portanto, nós estamos terminando esse programa. Queria agradecer sinceramente ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Que Deus o abençoe, que ele continue esse trabalho, essa luta constante. E ele sabe que tem o apoio da Confederação Nacional, de todas as entidades que se reúnem aqui nesse escritório em 15 dias. E que a gente vai continuar batalhando para servir a população. O servidor público quer ter um serviço melhor. O servidor público precisa aprimorar melhor, porque ele quer atender melhor a população, mas é preciso que o governo lhe dê condições. Agradecer ao Júlio Bonafonte, esse trabalho maravilhoso que ele tem feito no diretor jurídico da Confederação. Deixa eu falar publicamente uma coisa. Uma das maiores lideranças na luta dos precatórios. Se não fosse o Júlio, não adiantava nada essa luta que eu tive no Congresso, porque começou lá atrás, do Supremo, na briga que ele teve lá, de ação direta de inconstitucionalidade, abrindo espaço para negociar. E depois quase que levaram da gente, quase que o Serra consegue dar um passa-moleque na gente. Mas nós conseguimos o deputado Arnaldo, né? Não, mas isso que o deputado falou é verdade, eu na Confederação sempre coloco isso. O Júlio faz um excelente trabalho e ele está sempre em Brasília, atua junto ao Congresso e atua principalmente no Supremo Tribunal Federal. Né? Por comprometimento. Por comprometimento, isso é importante. Idealista, é igual o deputado, é um idealista. Então a Confederação quer dar um abraço a todos os servidores, a toda a população em geral, fazendo votos que realmente essa reforma negativa não seja aprovada.